Segundo Crônicas, capítulo 28. Segundo Crônicas, essa palavra, deixa eu falar só um pouquinho do livro de Crônicas. O livro de Crônicas são as crônicas dos reis de Israel, né? As histórias que eles fizeram, seus feitos. Então, é muito parecido quando você lê o livro de Crônicas com o livro de Reis. Você conhece a Bíblia e sabe isso claramente, né? São muito parecidos com as histórias, o que eles fizeram, os feitos deles. E eu não sei qual tua constância de ler esses livros, mas é uns livros interessantes, que nós devemos estar sempre atentos, porque ali nós vemos a maneira como Deus trata com o seu povo. Em toda a Bíblia, né? Mas o livro de Crônicas, os livros de Reis, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, são livros que nós vemos ali os reis, quando eles assumiam reinado e andavam com Deus, e quando eles não andavam. E o resultado. Isso vai ser na nossa vida também. Vai ser na nossa vida. Não tem diferença. No caso deles, era pior ainda, que isso serve para os governantes. Pena que os nossos governantes não querem nem saber de Deus, né? Aliás, então até reprovando Deus para colocar o demônio no lugar. Isso é uma verdade hoje que nós temos. Mas deixa isso para lá, não vamos nem nos meter nesse assunto, senão só vai dar confusão. Mas a gente sabe que é isso que eles defendem. Mas o rei levava o povo. Ele levava o povo. E todo governante ou vai levar o povo a algo bom, vai levar a destruição. Porque como eles têm o poder de investir para divulgar o que eles acreditam. E quando eles vão contra Deus, vão usar o seu poder contra a pregação do Evangelho, contra Deus. Isso acontecia em Israel, acontece nas nações, e por isso que nós vemos às vezes as nações sofrendo e tem uma boa parte da culpa dos seus governantes. A igreja, lógico, tem que ser o seu papel, o papel de trabalhar, de pregar, de ensinar as pessoas, mas às vezes a nação está tão envolvida em pecado que a voz da igreja acaba sendo calada. E também tem o seguinte, né? O evangelho é para quem crê. A gente prega e sabe que quem vai se salvar é uma parte que vai dar ouvidos, parar de ouvir. Tem uma parte que não vai querer dar ouvidos de jeito nenhum. Mas vamos aqui pegar como exemplo esse rei que foi o rei Acaz, que assumiu o reinado, e foi muito ruim, irmãos. E nós vemos o segredo. Diz assim, olha, tinha Acaz 20 anos de idade, era bem jovem, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos, deixa eu dar uma paradinha aqui, só dar uma explicação, né? Que ele diz assim, que ele não andou nos caminhos do Senhor como Davi, seu pai. Acaz não era filho de Davi, né? É porque ele vinha da descendência, que a descendência real era a descendência de Davi. Acaz, na verdade, era filho de Jotão, que foi o rei anterior a ele. Mas se coloca Davi, seu pai, por causa da descendência, que ali, aquela linhagem de reis, era justamente para chegar lá na frente a quem? A Cristo, né? Que era a promessa de Deus para Davi, descendente que iria alcançar todas as nações. E por aí vai. Então diz assim, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, antes andou no caminho dos reis de Israel. Além disso, fez imagens fundidas a Baal.
diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Eu já expliquei isso aqui, e eu creio que você que já está um bom tempo lendo a Bíblia, você já sabe disso, que os 3 reis que governaram Israel todinho, por inteiro, foram Saul, Davi e Salomão. No reinado do filho de Salomão, neto de Davi, o reino foi dividido. Aí ficou a maior parte das tribos de Israel com outro rei, que até levou o povo para a idolatria, e aquele povo de Israel foi tudo conduzido à idolatria, e ficou a parte de Judá, que ficou com a casa de Davi. Judá tinha Jerusalém como capital, como centro, e ali tinha um templo que foi construído por Salomão, e o povo ali continuaram mais firme com Deus. Já Israel, eles fizeram lá uns bezerros para adorar, e partiram, tinha a capital como Samaria, e partiram para uma adoração idólatra. Por isso que lá no tempo de Jesus você vê muito os judeus dizendo assim que os samaritanos têm demônios, são pecadores, são isso, aquilo. Inclusive, quando eles queriam ofender Jesus, eles diziam: tu és samaritano, tu tens demônio. Porque o samaritano para os judeus, que na verdade é o mesmo povo, é o povo de Israel, mas para eles representava um povo demoniado, um povo cheio de pecado, porque Israel, aquela parte de Israel se deu muito a isso. Aqui o rei Acaz, ele é rei de Judá, só que ele não quis andar nos caminhos da casa de Davi, ele procurou andar no caminho dos reis de Samaria, dos reis de Israel, que partiram para a idolatria. Aí diz assim, versículo 3: também queimou incenso no vale do filho de Inom, queimou a seus filhos no fogo, conforme a abominação dos gentios, que o Senhor tinha expulsado diante de Israel. Olha a coisa séria esse cara fez. Ele chegou a queimar os próprios filhos, queimar crianças, oferecendo lá a um ídolo. Coisa séria, sacrifício humano, Aí diz assim: também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Versículo 5: por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão dos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco, como também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe afligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000 homens, todos homens valentes. Portanto, deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Olha só, aqui está a nossa lição. É isso aqui que eu quero abrir os seus olhos, até porque hoje é um dia que nós estamos, vamos dizer assim, batalhando em favor da família, não é verdade? E se nós não quisermos ser derrotados na batalha, nós temos que estar com Deus, nós temos que estar buscando a palavra dele, buscando a vontade dele, buscando o entendimento da palavra, para a gente estar andando com ele. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui no versículo 5, que diz assim: por isso o Senhor seu Deus entregou na mão do rei de Sírios. Quer dizer, o Acaz, ele estava adorando imagens, que ele tinha como deuses, outros deuses, mas o Deus dele era o Deus de Israel, e ele abandonou o Deus de Israel. Aí Deus fez o quê? Entregou ele na mão de seus inimigos, e ele acabou sofrendo uma grande derrota. E nós oramos pela nossa casa, nossa família, para que eles sejam vitoriosos, porque nós queremos que eles sejam vitoriosos em todas as áreas. Verdade ou não é? Verdade, nós queremos. Mas se eles não estiverem buscando a Deus, eles vão estar sofrendo a derrota. O inimigo vem, põe derrota e os vence.
Isso nós podemos tirar exemplo para nós mesmos. Se a gente não estiver grudado em Deus, andando com Deus, olhando para a palavra dele, obedecendo, de repente o inimigo vai conseguir nos derrotar em determinadas áreas. Porque a nossa vitória, ela vem do Senhor, de estarmos andando com Deus. Então veja bem, ele sofreu uma grande derrota. E outra coisa que me chama a atenção aqui, diz que foram mortos do seu exército, num só dia, 120.000, todos homens valentes. Quer dizer, eram homens vitoriosos, eram homens para entrar na batalha e vencer, mas foram derrotados, foram mortos, homens valentes. Irmãos, levando essa palavra assim, para a vida, às vezes para a família, às vezes tem pessoas, e às vezes até da nossa própria família, que nós olhamos assim, fulano tem tudo para vencer, fulano tem uma capacidade, é uma pessoa inteligente, mas às vezes a pessoa só está sendo derrotada. Na verdade, a pessoa só está sendo morto na vida, né? Está morrendo sonhos, está morrendo o futuro dela. Por quê? Tem andado fora de Deus, tem andado distante de Deus. Não adianta. O homem valente aqui representa o homem aguerrido, o homem de capacidade, o homem capaz de lutar e vencer, mas foram derrotados. E tudo por quê? Por que eles foram derrotados? Está bem claro, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. O segredo da vitória é estar com Deus, mas também o segredo da derrota é estar sem Deus. Eram homens valentes. A vitória não é para o aguerrido, mas sim para aquele que tem Deus. Para aquele que tem Deus. Tem gente que tem capacidade. Tem gente que tem muita capacidade, mas está sendo derrotado, porque não tem andado com Deus. Sua valentia, sua capacidade, sua habilidade não está ajudando em nada. Essa palavra é uma palavra rápida que estou trazendo para você hoje, mas que ela sirva para abrir a nossa mente, né? Quando orarmos pela nossa família, para orarmos para que eles busquem a Deus, que eles tenham um encontro com Deus, porque às vezes tem muitos que são valentes na vida, são habilidosos, têm capacidade, mas estão sendo derrotados pelo inimigo. Por quê? Luta e não consegue nada, e outros inimigos já venceu a pessoa que não está nem lutando, apesar de ter tanta capacidade. Ou às vezes até está usando a capacidade para coisas erradas, só está se complicando na vida. Então quer dizer, vamos orar nesse sentido, tanto para nós, como para a nossa casa e pelas pessoas que nós orarmos, as famílias aos quais orarmos, que venham se rebuscar a Deus, que venham andar com Deus, para que não sejam derrotados pelos inimigos, mesmo diante de tanta capacidade. Aqui eram homens valentes, e eram muitos, eram 20.000, todos valentes, e todos foram mortos, todos foram vencidos. Por quê? Porque deixaram de buscar, deixaram o Senhor Deus e seus pais. Que a nossa família venha buscar a Deus, venha andar com Deus, que aí sim, se juntar a valentia, a capacidade com a presença de Deus, tudo vai dar certo. Amém, Jesus? Que essa seja a nossa mensagem de hoje e seja também a base da nossa oração.